Então vamos para um vídeo. O vídeo de hoje nós vamos discutir balanceamento por oxirredução. Na realidade é uma metodologia, um método, um macete, o termo que vocês quiserem, mas o objetivo é ajudá-los a fazer o balanceamento por oxirredução. Tá, primeiramente, para que a gente possa trabalhar com o balanceamento por oxirredução, nós temos que ter oxirredução dentro da reação, né? Relembrando, quando é que nós teremos uma oxirredução? Quando nós tivermos no mínimo duas variações de NOx, né? Um aumento e uma redução. Aí nós utilizaremos essa metodologia. Se tiver no mínimo duas variações de NOx, se tivermos uma reação de oxirredução, aí se adota. Pessoal, o princípio é igualdade no número de elétrons. Elétrons cedidos igual a elétrons doados. E eu vou dividir isso aqui em dois casos, para facilitar. Depois nós vamos para a parte prática. O primeiro caso é o seguinte, ó, quando os elementos que sofrem variação de NOx, nenhum deles repete o mesmo NOx nos produtos. Quando isso acontecer, quando os elementos que sofrem variação de NOx, nenhum deles repetiu o NOx nos produtos, nós vamos trabalhar no ajuste final com as substâncias reagentes. Consequentemente, qual é o segundo caso? Quando um dos elementos que sofre variação de NOx repete o mesmo NOx nos produtos. Um deles é suficiente. Se um deles repetir o NOx, a gente trabalha com as substâncias que estão nos produtos. Vamos para a prática, gurizada. Olha aqui, ó. Pega essa reação. Tu até pode tentar fazer essa reação por tentativas. Só que vai ser um processo meio complicado, demorado, tu aumenta a tua margem de erro. Então, isso aqui é um exemplo de reação redox, porque vocês vão observar duas variações de NOx. Então, a primeira coisa que nós vamos definir são os NOx. O fósforo é 0, o nitrogênio é mais 5, ali o fósforo é mais 5 e o nitrogênio ali mais 2. Gurizada, quais são os dois elementos que sofrem variação de NOx? O fósforo, ele vai de 0 até mais 5, tendo uma variação de NOx igual a 5. E o nitrogênio, que vai de mais 5 a mais 2, tendo uma variação de NOx igual a 3. Então, os dois elementos que sofrem variação de NOx, fósforo e nitrogênio. Esse exemplo que a gente está tratando, ele se enquadra no primeiro caso. Por que ele se enquadra no primeiro caso? Porque nenhum dos elementos que está sofrendo oxirredução repete o mesmo NOx nos produtos. Por exemplo, tu não tem lá no produto fósforo com estado de oxidação 0, tu não tem nitrogênio com número de oxidação mais 5. Então, se nenhum deles que repete o NOx, a gente vai trabalhar com os reagentes. Quais reagentes? Os reagentes que contêm os elementos que sofrem a oxirredução. Então, a substância simples fósforo e a substância HNO3 ou ácido nítrico. Então, o que a gente faz agora? Delta NOx total. Então, lá, o delta NOx do fósforo é 5 vezes 1, 5. O delta NOx do nitrogênio é 3. Como no HNO3 tem um nitrogênio, 3 vezes 1, 3. Gurizada, para garantir essa igualdade no número de elétrons, nós inverteremos os delta NOx totais. Quando tu faz a inversão desses delta NOx totais, além de garantir a igualdade no número de elétrons cedidos e doados, tu consegue a partir daí os dois coeficientes estequiométricos dessas substâncias. O coeficiente estequiométrico do fósforo será 3, o coeficiente estequiométrico do HNO3 será 5. Gurizada, olha como o ajuste tem que fechar. Olha ali, ó, o fósforo tem um delta NOx 5. 3 mols de fósforo, 3 vezes 5, 15. O nitrogênio tem um delta NOx igual a 3. Como são 5 mols, 3 vezes 5, 15. 15 elétrons doados, 15 elétrons recebidos. Se tu não tiver essa igualdade, alguma coisa está errada, gurizada. Essa igualdade ela tem que ser obrigatoriamente respeitada. Tá? Então, lá. Agora eu parto por tentativa, só que agora tem uma diferença, porque eu já tenho dois coeficientes estequiométricos à mão. Então, olha ali, ó, se eu tenho 3 fósforos, tem que ter 3 fósforos do outro lado. Se eu tenho 5 nitrogênios, tem que ter 5 nitrogênios do outro lado. Cruzada, ó, primeiro os não metais. Agora nós vamos para o hidrogênio. O único lugar que tem hidrogênio é no ácido fosfórico, H3PO4 nos produtos. Então tu tem 3 vezes 3, 9, então tem que ter 9 hidrogênios lá nos reagentes. No HNO3, tu tem 5 hidrogênios. Para completar 9, vai ter que ter 4 hidrogênios na água. Então, 2 vezes 2, 4.
Cruzado, o oxigênio ele tem que estar balanceado, o balanceamento do oxigênio agora tem que estar pronto. Olha ali, ó. No HNO3 são 5 vezes 3, 15. 15 mais 2 oxigênios da água vai dar 17 oxigênios. Lá nos produtos tem que ter 17 oxigênios. Então no H3PO4 tem 3 vezes 4, 12, mais 5 oxigênios no NO, fechou os 17. Então tudo balanceado. Vamos para o próximo? Vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó. Mesmo princípio. Vamos lá para o NOx. O manganês mais 7, cloro menos 1, mais 2, ó, o cloro ali menos 1 e Cl2 substância simples, o NOx é 0. Os elementos que sofrem variação de NOx aqui é manganês e cloro. O manganês, gurizada, ele vai de mais 7 a mais 2, o delta NOx é 5. E nota que o manganês ele não repete nos produtos o NOx mais 5. O NOx mais 7, perdão. Ele só tem nos reagentes. Só que o que vai acontecer com o cloro? O cloro ele terá uma variação de NOx quando ele forma a substância simples Cl2. Aí ele vai de menos 1 até 0 e o delta NOx é 1. Só que reparem uma coisa, gurizada. O cloro ele é um elemento que ele repete o NOx que ele tem nos reagentes menos 1, ele repete esse número de oxidação dos produtos. Então vai se enquadrar no segundo caso que nós vimos ali no início. Que é qual? Quando um dos elementos, um deles é suficiente. Quando um dos elementos que sofre oxirredução repetir o mesmo NOx nos produtos, nós trabalhamos com os produtos. Quais produtos? Os produtos que contêm os elementos. Então, o MnCl2 contém o manganês que sofre oxirredução e o Cl2 contém o cloro. O que a gente faz agora, gurizada? Delta NOx total. Ó, o manganês, o delta NOx é 5. Como eu tenho um manganês ali no MnCl2, 5 vezes 1, 5. Atenção ali, ó. A substância é simples cloro. O delta NOx do cloro é 1, só que nós temos 2 cloros. Então 1 vezes 2, 2. Como é que a gente faz para garantir igualdade? Inverte os delta NOx. Então o delta NOx invertido garante igualdade e te dá os dois coeficientes estequiométricos. O MnCl2, o delta NOx, o coeficiente é 2 e o Cl2 é 5. Já olha como tem que bater a igualdade. Olha ali, vamos fazer mais uma vez, ó. O manganês ele tem um delta NOx de 2, como são delta NOx de 5. Como são 2 manganês, 5 vezes 2, 10. O Cl2, cada cloro tem um delta NOx de 1. Como é Cl2, vai dar 2. Como são 5 mols, 5 vezes 2, 10. Então 10 elétrons doados, 10 elétrons recebidos. Cruzada, a partir de agora, nós vamos partir para o balanceamento por tentativas. Então a gente começa primeiramente com os metais. Metal, não metal, hidrogênio e por último oxigênio. Então nós temos 2 manganês, 2 manganês. Com isso nós ficamos com 2 potássios, 2 potássios. Vamos lá para o não metal agora, gurizada. O não metal ali é o cloro. Então nós temos ali, ó, 2 KCl, então 2 cloros, MnCl2, 2 cloros vezes 2, 4. 5 vezes 2 ali no Cl2, 10. Então tem 10 cloros, mais 4 mais 2, 16. Então tem que ter 16 cloros lá no HCl. 16 mols de HCl. Cruzada, a única coisa que está faltando balancear aqui agora são hidrogênio e, por fim, o oxigênio. O único lugar que tem hidrogênio no reagente é no HCl e no produto é na água. Então tem 16 hidrogênios sem ter 8 mols de água, porque 8 vezes 2 vai dar 16 hidrogênios. Com isso, gurizada, o balanceamento do oxigênio ele tem que estar pronto. Obrigatoriamente ele tem que estar pronto. Olha ali, ó, lá nos reagentes tu vai ter oxigênio no KMnO4. Então 4 vezes 2, 8 oxigênios nos reagentes. Ó, lá nos produtos, 8 oxigênios lá na água. Tudo balanceadinho. Gurizada, essas próximas reações agora, que envolvem reações iônicas, são reações que apareceram na prova do SpaceX, mas são reações que, embora tenham aparecido no SpaceX, são reações interessantes pela própria dinâmica do balanceamento. Então, vamos lá. Vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós estamos trabalhando com íons poliatômicos. O que muda no íon poliatômico é que a soma dos NOx não dá mais zero. A soma é o valor da carga do íon poliatômico. Então, vamos lá. O manganês aqui ele é mais 7. O iodeto é menos 1, íon monoatômico ali mais 2,
substância simples 0. Quais são os elementos que estão sofrendo variação de NOx? Manganês e iodo. O manganês, gurizada, ele vai de mais 7 a mais 2, então o delta NOx dele é 5. Não repete o NOx nos produtos. O iodo vai de menos 1 até 0. O delta NOx, 1, e também não repete o NOx nos produtos. Então, quando nenhum dos elementos que sofre oxirredução repete o NOx nos produtos, no ajuste final, no balanceamento, no delta NOx total, a gente trabalha com os reagentes. Então, ó, MnO4 menos e o ânion iodeto. Delta NOx ali 5 vezes 1, 5. O delta NOx do iodo é 1 vezes 1, vai dar 1. Cruzada, mesmo princípio. Por que a gente inverte? A gente inverte para garantir a igualdade no número de elétrons. Com isso ficamos, ó, o coeficiente estequiométrico do MnO4 menos é 1, o coeficiente estequiométrico do iodeto é 5. Ó, sempre tem que ter igualdade no número de elétrons. Se não tiver igualdade no número de elétrons, gurizada, pode voltar, porque alguma coisa tu fez errado. Alguma coisa está errada. Então lá, um manganês. Perfeito. 5 iodos. Então tem que ter 5 iodos do outro lado, só que tu tem I2. Não tem nenhum número inteiro que tu vá multiplicar o 2 e obter o 5. Então, 5 meios de I2. Porque 5 meios vezes 2 vai dar 1 iodo, vai dar 5 iodos, e 5 iodo do outro lado. Gurizada, só que agora a gente chegamos a um ponto interessante nas equações iônicas, que é o seguinte, ó. O hidrogênio só tem ali no H+, e na água. Então isso torna um pouco complicado de fazer um balanceamento, porque ainda tem o oxigênio que está presente lá no MnO4-. Então quando tu tem uma equação iônica, a dica que eu dou para vocês, ó, chama esse íon de X e trata tudo isso como se fosse uma equação matemática. Como assim como se fosse uma equação matemática? Ó, pega o MnO4-. O coeficiente estequiométrico dele é menos 1, então tu tem menos 1 porque tu tem uma única carga negativa. Mais menos 5, porque o iodeto, a carga dele é menos 1, então menos 5, mais o H+, que eu estou chamando de X, e lá nos produtos, gurizada, o único íon que tu vai ter é do manganês mais 2, cuja carga é mais 2. Então como é que tu define esses númerozinhos? Tu vai pegar o coeficiente vezes a carga. O MnO4, a carga dele é menos 1, como é 1 mol, menos 1. O iodeto é menos 1, são 5 iodetos, então menos 5, mais X e o mais 2. Se tu fizer isso aqui, gurizada, tu vai chegar ao valor do X igual a 8, ou seja, tu definiu o coeficiente estequiométrico do H+, é 8. Porque o balanceamento de cargas, quando tu faz esse ajuste de cargas, ele tem que dar 0, ele tem que fechar. Ah, gurizada. Então olha ali, ó, agora ficou fácil. Se eu tenho 8 hidrogênios, eu tenho que ter 4 mols de água. Eu fico ali, ó, com 4 oxigênios, vou ter 4 oxigênios lá nos produtos. Só que o que é importante, pessoal, quando a gente está trabalhando com um dos coeficientes estequiométrico, um dos coeficientes é fracionário, perdão, é melhor a gente trabalhar sempre com valores inteiros. Então, geralmente, no balanceamento se perde os valores inteiros. Então, como é que tu pega? Tu tem 5 meios, pega toda a equação, tu não pode pegar só aqueles 5 meios e multiplicar por 2 para tirar o fracionário. Então, tu multiplica toda a equação por 2 para tirar o fracionário. Olha lá, ó, 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 2, 2. 5 meios vezes 2, 5. 4 vezes 2, 8. E fecha todo o balanceamento inteiro. Tá, gurizada? Então, em equações iônicas, o que eu sugiro a vocês? Faz o balanceamento de cargas, tá? Faz o contrabalanceamento de cargas que tu vai ter, tanto no reagente quanto no produto, que fica mais fácil de trabalhar. Vamos mais uma. Olha lá. Mesmo esquema, tu tem aqui uma equação iônica. Primeiro princípio é o quê? O NOx. Então, o cromo, ele é mais 3. Aqui, gurizada, o iodo é mais 5 no iodeto. Tá? No iodeto não, no ânion iodato, perdão. Aqui o cromo ele é mais 6. E no iodeto, menos 1. Então, de novo, quais são as substâncias que sofrem a variação de NOx? As substâncias que sofrem a variação de NOx
é o cromo e o iodo. O cromo ele vai de mais 3 a mais 6, o delta NOx 3. O iodo, gurizada, ele vai de mais 5 a menos 1, então o delta NOx é 6. Só que aqui acontece uma coisa interessante, gurizada, para facilitar a nossa vida. A gente tem que facilitar a nossa vida. Olha aqui, ó, tu tem 13 e 6, não tem? Tu sabe que isso aqui depois tu vai fazer a inversão, tu vai inverter e essa inversão vão te dar os coeficientes estequiométricos. Então, se a proporção é 3 para 6, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Eu divido 3 por 3 vai dar 1, 6 por 3, 6 por 3 vai dar 2. Então fica muito mais fácil eu trabalhar com coeficientes estequiométricos menores. Como nenhum deles repete o NOx, trabalhamos com os reagentes. A gurizada agora é o mesmo princípio, só que nota uma coisa. Ao invés de trabalhar com 6, 2. Ao invés de trabalhar com 3, eu trabalho com 1. Porque tu tem uma proporção 6 para 3 e 2 para 1 é a mesma coisa. Mesmo princípio, ó. Delta NOx do cromo vai ser 1 agora, vezes 1 cromo, 1, delta NOx do iodo, 2 vezes 1, 2. Inversão para garantir o quê? Igualdade no número de elétrons, e ali nós temos os dois coeficientes estequiométricos do CrOH3 e do iodato. Aí ficou barbado agora. Ó, 2 cromos tem que ter onde? 2 cromos lá nos produtos. Um iodo. Só que agora vão ter aquele velho problema do X, né, gurizada? Da hidroxila, porque tu tem, ó, o oxigênio, ele tem na hidroxila, tem no iodato e tem no hidróxido de cromo 3. O hidrogênio, tu tem no hidróxido de cromo, tu tem na hidroxila e tu vai ter lá na água depois. Então o que facilita? Chama esse grupamento OH de -1, porque é o que tu quer definir. Os outros íons já estão definidos o seu coeficiente estequiométrico. Então, olha lá. Como é que vai ficar? Ó? O iodato, IO3 -1. O iodato é -1. Coeficiente 1, 1 vezes -1, -1, o total. Mas o OH, a carga dele é -1. Eu estou chamando de X, então -1 vezes X, menos X. A setinha indica a igualdade, igual. O ânion CrO4-2, a carga desse ânion é -2. O coeficiente é 2, então -2 vezes 2, total de carga -4. Mais o iodeto, que é -1. -1 vezes 1, -1. Usada, tu calculando isso aqui, esse x vai dar, o valor desse x ele será igual a 4. Agora fica mais fácil de trabalhar, né? Olha ali, ó. Vamos lá para o hidrogênio. No hidróxido de cromo 3, CrOH3, tu tem 3 hidrogênios vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Então lá nos produtos tem que ter 5 mols de água. 5 vezes 2, 10 hidrogênios. O oxigênio, gurizada, automaticamente ele tem que estar pronto aqui agora. Então nós temos 3 vezes 2, 6 oxigênios, mais 4 oxigênios ali, vai dar 14, vai dar 10, mais 3 ali, fechou 13. 13 oxigênios nos reagentes. Tu tem ali, ó, 2 vezes 4 no CrO4 menos 2, 2 vezes 4 vai dar 12, 12 mais 5, fechou ali, 8, 2 vezes 4, 8, 8 mais 5, fechou os 13. Tá? Então tudo balanceado aí. Tu viu que o mais difícil é fazer o balanceamento no final, né? Daí tem que ter um pouquinho de atenção, mas tudo balanceado. Toda a equação balanceadinha. Cruzada, aqui nós temos um caso de auto-oxirredução. Por que nós temos aqui um caso de auto-oxirredução? Porque o que vai acontecer? Olha ali, ó. O cloro ele vai de 0 a -1 e mais 5. Então, quando ele vai de 0 a mais 5, o delta NOx é 5. Quando ele vai de 0 a -1, o delta NOx é 1. Então, aqui, gurizada, não tem como trabalhar com Cl2. Tu vai ter que trabalhar automaticamente com as substâncias que estão nos produtos. Por que tu vai ter que trabalhar com as substâncias que estão nos produtos? Porque um caso de auto-oxirredução é quando o mesmo elemento sofre as duas variações de NOx. Então, basta inverter. Ó. Então, se o coeficiente estequiométrico delta NOx é 1 quando tu vai de 0 a -1,
e quando vai de 0 a mais 5 no clorato, ele é 5, inverte. O Cl- passa a ter um coeficiente de 5 e o clorato passa a ter um coeficiente de 1. Basta inverter entre eles. E agora segue o mesmo princípio, né, gurizada? Olha ali, ó. Tu tem 5 cloros de um lado, no cloreto, 5 Cl-, mais 3, 8. Então tem que ter ali, mais 3, 5 mais 1, 6. Então 3 vezes 2, 6. É que tá pequenininho aqui para mim agora. Por isso, devia ter feito maior. Mas vamos lá. Gurizada, cloro está balanceado. O oxigênio e o hidrogênio, tu voltou a ter aquele probleminha que nós vamos chamar de X. Ó, o cloreto tem carga, o clorato tem carga, então a única incógnita aqui é a hidroxila. Então eu vou ter menos X na hidroxila, a seta indica igualdade, 5 cloreto, menos 1 vezes 5, menos 5, e o clorato é menos 1 vezes 1, menos 1, vai dar 6, gurizada. Com isso nós ficamos, ó, 6 hidrogênios. Então, se tem 6 hidrogênios, lá tem que ter 3 águas. 3 vezes 2, 6. Nós ficamos com 6 oxigênios. Tu tem 3 na água, mais 3 ali no ClO, menos 3 mais 3, fechou 6. Tudo balanceado. Tá, gurizada? Vocês notem que todos os exercícios que eu estou fazendo até aqui é sempre o mesmo procedimento. Sempre o mesmo procedimento. Eu verifico qual substância eu trabalho, faço o delta-nox total, inverto os delta-nox e dali saem os dois coeficientes. E a igualdade tem que ser respeitada, né, gurizada? Se não tiver essa igualdade respeitada, automaticamente tu vai ter problema. Então, alguma coisa está fazendo errado. Então, vamos para a última reação. Gurizada, aqui ó, ele é um caso especial, que é o caso do peróxido. Então, esse tipo de questão que envolve o peróxido é uma questão que basta ter um pequeno cuidado. Então, vamos lá. Vamos ver que cuidado é esse. O manganês, ele vai de mais 7. O oxigênio aqui é menos 1. Ali o manganês é mais 2. Aqui é o cuidado que a gente tem que ter. O oxigênio ali no O2 é 0 e na água é menos 2. O manganês vai de mais 7 para mais 2, delta-nox igual a 5. Cruzada, o que acontece aqui agora? O oxigênio ele vai de menos 1 a 0 na formação da substância simples O2 e a menos 2 na formação da água. Isso aqui não é um caso de auto-oxirredução. Por que isso aqui não é um caso de auto-oxirredução? Porque no caso de auto-oxirredução que nós vimos anteriormente, tu tem uma única substância que contém o mesmo elemento dentro dessa substância que sofre as duas variações. Aqui, além de tu ter o oxigênio sofrendo variação, tu tem o manganês também. Então, gurizada, quando aparece a água oxigenada, é importante salientar que na água oxigenada tu vai ter a oxidação do oxigênio quando ele vai de menos 1 até 0, e tu vai ter a redução desse oxigênio quando ele vai de menos 1 a menos 2. Só que qual deles tu vai seguir? Quem é que vai definir o que tu vai seguir é a substância que reage com peróxido. Nesse caso, a substância que reage com peróxido é o KMnO4. Então, o que estiver acontecendo com o manganês vai definir o que vai acontecer com o oxigênio. O manganês ele vai de mais 7 para mais 2. Quando ele vai de mais 7 para mais 2, ele está sofrendo uma redução. Se o manganês está sofrendo uma redução, gurizada, o que tu vai considerar então no oxigênio? Tu vai considerar a oxidação do oxigênio. Então, se o manganês está reduzindo, tu considera no peróxido a oxidação do oxigênio. Ah, se fosse o contrário, se o manganês estivesse oxidando, então tu iria considerar no peróxido a redução do oxigênio. Então, quem vai definir é sempre a substância que reage com peróxido. Então, como o manganês está sofrendo redução, logo tu vai considerar a oxidação do oxigênio. O oxigênio oxida quando ele vai de menos 1 até 0. Delta-nox 1. Cruzada, vamos trabalhar com quem agora? Vamos trabalhar com as substâncias reagentes, porque nenhum deles repete o NOx nos produtos. Então, ó, o KMnO4, o delta-nox é 5 vezes 1, 5. No H2O2, o delta-nox ali é 1. Como eu tenho 2 oxigênios no H2O2, 1 vezes 2, 2. Ó, fiz a inversão e dali saem 2 coeficientes. O KMnO4, o coeficiente é 2 e o peróxido é 5. Tá, gurizada? Uma outra dica que eu dou para vocês, toda vez que vocês estiverem, gurizada, trabalhando com peróxido,
sempre tu vai ter 3 coeficientes de presente. Qual é o terceiro coeficiente que tu vai ter de presente? Uma dica que eu dou para vocês. O coeficiente do peróxido de hidrogênio será o mesmo coeficiente do O2. Então, se eu tenho 5 mols de H2O2, eu vou ter 5 mols de O2 lá nos produtos. Então, tu nota que aquele O2 que está no peróxido já vai ser balanceado com aquele O2 que vai estar lá nos produtos. Tá, gurizada? Vamos lá. Metais, 2 manganês, 2 manganês. 2 potássios, 2 potássios. Ó, metal está balanceado. Qual é a dica que eu dou para vocês aqui agora, gurizada? A dica que eu dou para vocês aqui agora é a seguinte, ó. Por que tu vai pegar aquele grupamento SO4 que aparece nos reagentes e aparece também nos produtos? Ó, tu tem SO4 no H2, SO4 no reagente, e tu tem SO4 no MnSO4 e tu tem SO4 no K2SO4. Gurizada, trabalha com grupamento inteiro. Olha ali, ó. Nos produtos tu tem 2 mols de SO4 mais 1 mol de SO4 no K2SO3, no K2SO4, então 2 mols no sulfato de manganês mais 1 mol no sulfato de potássio vai dar 3 mols de SO4-. Então lá nos reagentes tem que ter 3 mols de SO4. Ó, olha como tudo ficou mais fácil quando tu fez o balanceamento com o grupamento inteiro. Então, quando um grupamento se repete na reação, trabalha com o grupo inteiro. Tu tem SO4 nos reagentes e tu tem SO4 nos produtos. Então, por que tu vai pegar isso aí, ó, e vai quebrar enxofre, oxigênio e vai enlouquecer ajustando depois? Trabalha com o grupamento inteiro. Ah, gurizada. Olha, o que está faltando aqui agora a gente balancear e fechar essa reação? Está faltando ali, ó, o hidrogênio. Nós temos 5 vezes 2, 10 hidrogênios ali no H2O2, mais 3 vezes 2, 4. Então nós temos 10 mais 4, nós temos 14 hidrogênios. Cruzada, se nós temos 14 hidrogênios, tem que ter... 14 não, perdão. 5 vezes 2, 10, 6, desculpem. 3 vezes 2 é 6. Nós temos 16 oxigênios, então tem que ter 8 hidrogênios, 16 hidrogênios, tem que ter 16 hidrogênios lá nos produtos. Então 8 vezes 2, 16. Tá, usada? Desculpem ali, ó, é que aqui está muito pequeno, eu fiz pequeno para caber tudo e ficou... Ó, tu tem 5 hidrogênios, 5 vezes 2, 10 no peróxido. Ali no H2SO4, 3 vezes 2, 6. Tá? Então tem 16, tem que ter 16 do outro lado. Cruzada, o O2 já está balanceado. 5O2 com 5O2 ali do peróxido já está balanceado. O único que ficou faltando é o caso ali do oxigênio no KMnO4. Então tu tem 2 vezes 4, 8 oxigênios no KMnO4 e 8 oxigênios lá da água. Tudo balanceado. Feito, cruzada. Valeu aí. Desculpe por estar pequenininho demais aí. Eu acabei até me confundindo nos números aqui. Mas tá aí o vídeo. Grande abraço. Até o próximo.